Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Vamos ler uns versículos. Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo judeu, tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos por esse dia, pela tua misericórdia, pela tua graça. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Jesus, trazer um alimento para o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Último culto de 2022. Eu costumo sempre pregar no último dia, como 3 anos tem feito, no último point, e eu costumo fazer uma lista de resoluções para o último culto, né? Sempre falo isso. É uma época que a gente está pensando no que vai fazer ano que vem. Eu acho muito certo, eu acho muito correto. Eu acho que nós devemos fazer isso mesmo. Eu sou daqueles entusiastas que você deve se prometer algo, se comprometer com algo para que você faça. Eu não funciono com essa história de deixar as coisas acontecerem e vai que no meio do caminho eu começo. Eu posso falhar, como falhei esse ano na leitura da Bíblia com vocês. Eu tenho que... Alguém continua, Thaís? A Thaís vai ser a vitoriosa, em nome de Jesus, naquele grupo. Eu não apaguei ele, deixei lá porque eu sei que vai ter vitorioso. Este ano eu não consegui. Tem 7 anos que eu leio a Bíblia todo ano. Cheguei a ler a Bíblia uma vez em 30 dias. Só que depois que eu li em 30 dias, para pegar o anual eu não consegui, me embolei esse ano. Confesso a vocês que eu não consegui. E acontece. Não que eu deixei de fazer meus devocionais, né? Porque ler a Bíblia inteira, você não pode deixar de fazer seus devocionais. Ler a Bíblia é a parte que você tem que fazer. Então, este ano eu não consegui, mas eu tenho certeza que tem gente conseguindo. Taizinha está segurando as pontas, se tiver mais alguém, vai ser bênção. No final lá eu vou mandar mensagem, quem leu? Tá, Thaís vai levantar a mão. Glória a Deus, por segurar as mãos da gente. Não consegui fazer outras coisas, consegui acertar outras coisas, mas é importante que a gente se comprometa, porque senão a gente não anda, a gente caminha sobre o vento. A vida cristã não funciona assim. Por que a gente não quer fazer resolução? Porque a gente não quer se comprometer, basicamente isso. Você quer deixar a vida acontecer. Eu preciso de um emprego. Se você não se comprometer em estudar, em trabalhar, em se capacitar, você nunca vai encontrar nada. Porque o emprego, ele depende de capacitação profissional, depende de oportunidade, depende do seu esforço, depende de dedicação, depende de estratégia, depende de gente que entende disso, te aconselhando, depende de muita coisa. Mas quando eu coloco a minha meta isso, eu me comprometo com aquilo. Então esse comprometimento, ele faz parte de ciclos na vida da gente. São ciclos que a gente precisa olhar para eles e entender que esses ciclos passam. Muitas pessoas que são mais pessimistas em relação a isso, falam, isso é bobagem. Eu estou com 36 anos e eu não vejo bobagem. Talvez você possa ver. Mas não seja também otimista demais de achar que isso vai fazer a sua vida melhorar. Também não é. Resoluções são estimativas que você coloca, o propósito que você coloca para aquela etapa. E a etapa, ela é importante passar para quem descansa. Eu me lembro
disso quando eu penso em corrida. A gente fala muito sempre maratona. E todo mundo fala assim, a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Todo mundo acha, poucas pessoas sabem quantos quilômetros tem uma maratona, né? Mas a maioria acha que é 42 quilômetros redondos. Não são, né? São 42 quilômetros e 195 metros. É a medida real de uma maratona. Tem gente que acha que São Silvestre é uma maratona, né? Não, tá, gente? São 15 quilômetros. Então, porque dia 31 todo mundo acha, né, que é uma maratona. Não é. Tem seres humanos que estão tentando fazer uma maratona em 2 horas. Seres humanos amadores, 0,01% do mundo, faz com 4 horas e pouquinho. É uma maratona. E é interessante que quando você está no mundo da corrida, uma maratona, todo mundo pensa assim, são 42 quilômetros. Mas são esses 195 metros finais, que é pouca coisa, que eles falam muito. Que é o momento que você cai na real e fala assim, estou chegando naquela etapa. Estou cumprindo tudo. Por quê? Você está, chegando. Eu nunca fiz uma maratona, vou fazer em 2023. Mas nunca fiz, já fiz a volta da Pampulha. A Pampulha são 18 quilômetros e 800 metros. Os 800 metros finais é judia, porque sobe o Mineirão, a rampa do Mineirão. Aí você fala, para que eu estou fazendo isso? Você já está com a perna moída, cansada, você está querendo chegar, mas você tem um propósito de chegar. E muitas vezes quando a gente arredonda as coisas, a gente está nesse final de ano, eu acho que a gente está nos 195 metros de 2022, naquele finalmente, que é o momento da gente olhar para dentro e pensar, o que será de 2023? E eu quero encerrar esse ano aqui no Point também falando sobre resoluções para 2023. Só que esse ano eu não vou falar sobre resoluções, eu vou falar de uma só. A singularidade de Jesus. E é o tema dessa palavra. A singularidade de Jesus. E a única resolução para você hoje, faça as suas em casa e ateste em casa, é relacionar-se profundamente com Jesus e reconhecer sua singularidade. Quero falar hoje de fé, quero falar de comprometimento com uma vida de pureza consagrada ao Senhor. Quero falar de uma vida que não olha para trás. Da mesma forma que um corredor, da mesma forma que um atleta, da mesma forma que alguém que se compromete com uma agenda, com um plano, nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos nos comprometer com uma causa de Jesus, com a singularidade de Jesus, com relacionar-se com esse Jesus que é singular e ele tem, para mim e para você, um propósito marcante. Jesus, o singular, aquele que é o Deus, que é homem, 100% Deus, 100% homem, o verbo vivo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero nessa noite falar para você, que se nós nos comprometermos com Jesus, em relacionar-se profundamente com Jesus em 2023, todas as nossas outras resoluções ficará debaixo disso, e eu tenho certeza que nós estaremos satisfeitos. Se nós saíssemos daqui hoje com apenas uma resolução, vou me relacionar profundamente com Jesus, a ponto de as outras coisas não me importar mais, eu tenho certeza que você terminaria 2023 com seu coração grato, com seu coração firme, com seu coração sustentado na presença do Senhor Jesus. E é esse Jesus que eu quero falar para você, esse Jesus que encontra com a mulher samaritana, texto muito comum, muito natural para nós. Jesus estava indo para Galileia, e ele tinha caminhos diferentes para ir para Galileia. Ele estava na Judeia, o verso 3, e ele ia para Galileia. Ele tinha 2 caminhos, e um caminho mais curto era passar por Samaria, e aqui diz que era necessário passar por Samaria. Não diz se era necessário por conta daquele encontro, se era necessário porque ele era mais curto, ele chegaria mais rápido. Na Galileia ele estava o quê? Cansado. O que a gente sabe do texto, consegue aprender do texto, que ele passou por Samaria, e Samaria era um problema, porque Samaria tinha um problema com uma fé cristã, Eles acreditavam no Pentateuco, mas não acreditavam na Bíblia toda, no Antigo Testamento como um todo. Eles acreditavam no Pentateuco. E Jesus, ele resolve passar por Samaria ali com seus discípulos, estavam com fome, com sede. Ele senta no poço, ele vai na cidade chamada Sicar,
na cidade de Samaria, e ele senta ali à beira da fonte de Jacó, um poço, né? E lá no verso 6 diz que ele estava cansado do caminho, assentou-se junto dessa fonte. E isso era quase a hora sexta, perto de meio-dia. Ele senta no poço com fome e com sede, em Samaria. E ali chega uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana, ela não poderia, primeiramente, né? Você não poderia falar diretamente a uma mulher. E se fosse samaritano, tinha um problema maior ainda, né? Nós tínhamos ali um problema, talvez racial, um problema de preconceitos entre um povo com outro povo. E aquela região é muito assim, né? Uma região muito essa questão racial mesmo, né? Muitos clãs. Você pega a Índia, por exemplo. A Índia tem sistema de casta. Se você nasce numa casta inferior, você não pode nunca ascender socialmente. Olha que coisa. Por mais que você seja rico, milionário, você é da casta inferior. Você é pobre, você é um zero à esquerda, por mais que você seja rico. Aqui era tipo isso. Eu não sentaria como uma samaritana, porque eu sou um judeu. E o judeu, ele tem sangue puro. O judeu, ele tem totalmente controle sobre isso, e a bênção de Deus sobre ele. E Jesus, ele chega naquele lugar, ele senta com aquela mulher e começa a conversar com aquela mulher. E a primeira coisa que ele começa a falar com ele é sobre promessas, não é? Ele está com sede, né? Olha só, verso 10, ele diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ela responde, verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e de seus filhos e o seu gado? E Jesus lhes disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus começa aquela conversa com aquela mulher, trazendo uma promessa, e era num lugar simbólico, que era uma fonte de Jacó, e ela conhecia o Pentateuco. Se ela conhece o Pentateuco, ela sabia da história que foi contada dos patriarcas de Israel, e ela fica intrigada com aquela promessa de Jesus. Mas Jesus a promete, diz: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Então ele tem um contraste, uma água velha, um poço antigo, um poço que remonta à velha aliança, e ele se oferece como água nova, uma água viva. E ele diz isso para aquela mulher. Só que aquela mulher, ela não sabia compreender a linguagem de Cristo. Primeira questão que a gente começa a ver em relacionar-se profundamente com Jesus é que muitas vezes nós não entendemos o que Jesus está nos dizendo, porque o nosso conjunto de interpretação, o nosso conjunto de vivência, o nosso conjunto de imagens, o nosso conjunto de histórias, de conhecimento, ele é muito limitado perto daquilo que Jesus pode nos oferecer. E aí uma questão simples, uma questão realmente livre, porque Jesus falava de forma simples, ela se torna muito difícil de entender. Ela pergunta: como assim você vai falar com uma mulher samaritana? Ela fica intrigada com aquilo, e Jesus diz a ela, e ela tem uma dificuldade. Então, o verdadeiro problema daquela mulher era que durante toda a sua vida, a sua religião, ela não tinha matado a sua sede, e ela tinha uma alma enfraquecida, uma alma pesada. E talvez por insegurança, talvez por problemas que ela teve no decorrer da sua vida, penso eu, ela chegou a viver como ela estava, 5 maridos, talvez destruída emocionalmente, talvez não entendendo, aquela falsa religião não trazia sobre ela um entendimento, uma água que matasse a sua sede. E Jesus chega diante dela e a promete uma água viva. E a ideia que Jesus está oferecendo era:
substituir uma fonte exterior, uma fonte de Jacó, você ia lá, literalmente, pegava aquela água, tirava aquela água, bebia, por uma fonte interior de água viva. A fonte interior de água viva, ela era baseada no quê? No Espírito Santo, uma vida eterna. E ele começa a prometer para essa mulher: se você beber dessa água, você terá a vida eterna. E nós sabemos que por mais que o nosso conjunto de imagens, interpretação, conhecimento, não consegue entender tudo de Deus, se você está numa situação que busca alguma coisa, você entende que Deus, Ele quer, Deus quando começa a te prometer, Jesus começa a te prometer, você entende aquilo, seu coração queima por Jesus. E você anseia, eu anseio por uma água que quer trazer para mim saciedade eterna. Então Jesus está prometendo a essa mulher uma vida antiga, uma passagem de uma vida antiga para uma vida nova. Mas o segundo elemento que ele coloca na conversa com essa mulher é uma inquisição. Jesus primeiro promete para ela vida eterna, água viva, saciedade. No segundo momento ele faz uma inquisição, ele pergunta, ele começa a questionar, ele provoca mudança nessa mulher. E ele vai dizer, lá no verso 17, verso 16, ele diz, disse-lhe Jesus, na verdade no verso 15 a mulher disse a Jesus assim, ó, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Verso 16, Jesus diz à mulher, vai, chama o teu marido e venha cá. Essa pergunta, ela torna essa mulher totalmente confusa, e ela cai em si, porque Jesus confronta o pecado daquela mulher, ele confronta uma vida antiga que ela levava, e para que a gente passe de uma vida antiga para uma vida nova, nós precisamos enfrentar o confronto. E o Evangelho, ele nos confronta. Se nós quisermos ter uma vida baseada profundamente no relacionamento com Cristo, nós precisamos aceitar o confronto que a palavra faz conosco. Vai confrontar os nossos pecados, pecados graves, pecados de estimação, pecados que para muitos nem é pecado. Deus começa a nos confrontar. Jesus nos confronta, porque cada vez que eu mergulho mais, eu não consigo mais viver como eu era. Eu não consigo ficar com um cântaro na mão de uma vida passada, de uma vida impura, de uma vida desajeitada diante do Senhor. Quando eu me aproximo de Jesus, Jesus começa a me confrontar através da sua palavra, através das orações, através do Espírito Santo. Nós somos confrontados a viver uma vida nova, e essa vida nova envolve eu abrir mão do meu cântaro, das coisas passadas, das minhas vontades passadas, e chegar diante da vontade do Senhor Jesus Cristo. Isso não é muito simples, porque a pergunta, quando vem para a gente, ela quer gerar dentro de mim, dentro de você, confissão e arrependimento. Quando Davi peca, com Batseba, texto clássico bíblico, Davi peca, existia um profeta, Natan, naquela época, e o profeta Natan confronta o pecado de Davi, conta uma historinha para Davi, fala de um homem que tinha muitas ovelhas, muitas posses, e ele era amigo de alguém que tinha apenas uma ovelhinha. Ele chega diante de Davi e fala, Davi, poxa, aquele homem que tinha muitas posses, muitas ovelhas, muitas coisas, ele deixa de olhar para tudo que ele tem, e ele rouba aquele que só tinha uma ovelha, e rouba dele. Davi olha diante daquele profeta, Natan, e diz, miserável esse homem, onde ele está? Vamos agora acertar as contas com esse homem, porque é muito injusto, alguém que tem tanto, vai tirar de alguém que só tem um. E Natan olha para Davi, e olha para ele e diz, você esse homem, você tinha aqui todas as mulheres, você tinha todo o luxo, mas você foi lá, tomou a mulher de um homem que só tinha uma mulher. Você desejou tudo de alguém, mesmo tendo abundância. E Davi, ele escreve juntamente nesse momento um texto maravilhoso que é o Salmo 51. Um salmo de arrependimento, um salmo de entrega, um salmo que ele diz, Senhor, purifica minha alma, traz de volta em mim, Senhor.
ele se arrepende, ele volta ao seu caminho ao Senhor. E esse salmo é uma dádiva para nós. Se você puder abrir sua Bíblia, Salmo capítulo 51. É o salmo de Davi, que ele confessa o seu pecado. Ele confessa o seu pecado, e o verso 10 é um dos versos mais lindos dos salmos de Davi, que é quando Davi, ele reconhece o seu pecado. Davi, ele não chega diante de Deus e fala: a Batseba estava nua, ela me provocou, como Adão fez lá atrás, né? A mulher que tu me destes. Não, Davi caiu em terra naquele momento, se arrepende, confessa. E ele diz no verso 10 do capítulo 51 de Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quando eu encontro com Jesus, eu tenho muitas promessas, mas eu tenho também um chamado à confissão e ao arrependimento. É impossível conhecer Jesus profundamente e não se arrepender dos seus pecados. É impossível eu viver uma vida com Jesus em pecado. Mas aí, o que é pecado? Hoje em dia, o que é pecado? A Bíblia diz o que é pecado. As obras da carne, Gálatas 5:19. Obras que vão te afastar completamente daquilo que Deus quer te trazer. Abra a sua Bíblia, Gálatas 5, verso 19. Diz assim o texto bíblico: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A palavra nos confronta. É um versículo. Te convido na sua casa a refletir sobre cada uma dessas obras da carne, a estudar sobre elas. Nós não temos tempo aqui para isso. Estude, compreenda a linguagem do reino. Cuidado com o que você ouve por aí. Vá na Bíblia, vá na palavra. Leia Provérbios, leia Salmos, mas leia também as cartas de Paulo. Quer conhecer profundamente Jesus? Lendo Salmos você não vai conhecer profundamente a Jesus. Você vai achar que a Bíblia é só celebração, aleluia. Quando o inimigo te enfrentar, o Senhor vai fazer. Você vai viver uma vida assim, fantástico mundo de Nárnia. Leia o Pentateuco. Leia as cartas paulinas. Leia, paulada na cabeça mesmo, vai ler. Leia, compreenda, interprete. Nós somos batistas. Batista, leia a Bíblia. Spurgeon, que a gente cita todo dia, é um cara que lê a Bíblia. Batista. Não é um cara que ficava pegando textinho picado e alguém que ficava reproduzindo, não, era um cara que lia a Bíblia. Nós somos batistas, nós somos, a origem da reforma está lá nos anabatistas, começa com a gente, e a gente tem que ler, buscar na palavra alimento, pois Paulo vai dizer que foi para a liberdade que Jesus nos libertou, mas Ele nos liberta dessas questões, e quando eu me relaciono profundamente com Jesus, eu não posso viver uma vida sem confissão, sem arrependimento, uma vida sem secreto com Deus, uma vida que não ouve o Senhor, uma vida que não lê a palavra, que não interpreta a palavra, uma vida que não lê e não busca alimento para a alma, além dos salmos, dos provérbios, dessas coisas. Eu tenho que ler, eu tenho que entender, eu tenho que manejar a palavra com maestria, para quando vier a tentação, quando vier a dificuldade, quando vier, e tentação não é apenas sexual, quando vier vontade muito de comer, glutonaria, você vai segurar a onda, aí os provérbios de Salomão vai fazer muito sentido, da sabedoria, mas eu preciso entender a palavra, eu preciso entender e buscar uma vida com Jesus, profundamente para 2023, ela requer entendimento da palavra. Você pode marcar um plano de ler a Bíblia toda? Marque. Só que entenda, ler a Bíblia toda não é entender a Bíblia toda, é
ter um panorama dela. Ah, tem gente que não consegue ler a Bíblia, sabe? Porque quer estudar todo dia profundamente o texto. Não, você não vai dar conta. É ler. Passa ela de início ao fim, tem essa disciplina todos os dias de passar do início ao fim. Ah, mas eu quero aprofundar. E você vai tirar um texto, Gálatas 5:19, vai pegar um comentário do seu lado, vai pegar uma teologia sistemática do seu lado, vai pegar alguém bom do seu lado, boas referências, e vai estudar aquele texto, contexto, tudo. Mas eu preciso ler a Bíblia toda. Eu preciso ter uma noção de capa a capa, do que está sendo falado, para onde vai, para onde vem. Porque isso é alimento para a sua alma, você ter noção da sua fé. E uma das coisas que hoje em dia mais pegam, que as pessoas pregam muitas promessas, mas esquecem da confissão do arrependimento que deve existir. Eu não posso, se eu subir nesse púlpito, pregar para você, promessa, 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 e nunca falar que você precisa se arrepender, você precisa se confessar, que você precisa buscar o Senhor, você precisa buscar de todo o coração. Eu estou errando, eu estou pregando uma meia verdade. A palavra, quando diz conhecereis a verdade vos libertará, é que você precisa conhecer toda a verdade. Tem gente que está conhecendo um pedaço da verdade e está vivendo fora da verdade, está vivendo preso a um conjunto de regras que não vai te levar a um relacionamento profundo com Jesus. Relacionamento profundo com Jesus é quando eu entendo que a obediência não é um sacrifício para mim. A obediência, ela é um privilégio de conviver com esse Deus maravilhoso que alimenta a minha alma, que gera fontes de água viva dentro de mim, dentro de você. É um privilégio obedecer, é um prazer obedecer. Nós temos que romper esse pensamento linear, que se eu fizer, eu tenho de volta. Se eu oferto, Deus me dá em dobro, dá 100 vezes mais. Tem gente que faz a contabilidade. Tem gente que fala assim, você vai investir na obra do Senhor. Oh, gente, complicado investir na obra do Senhor. Você generosamente doa aquilo que não é seu. Basicamente, esse pensamento linear, se eu obedecer, se eu vier à igreja. Hoje eu vi um cara escrevendo assim, resoluções para 2023, ir mais de 50 vezes na igreja. Pelo amor de Deus. Então eu vim hoje, eu conto 1. Chego no final, tem 51, nossa, sou crentaço. Isso não é resolução. Conhecer a Jesus é saber que Ele pode todas as coisas. E quando eu obedecer vai ser melhor. Eu sou casado há 13 anos com a minha esposa. Imagina, se eu fosse fiel a ela apenas por obediência ao voto que eu fiz. Eu a amo e é gostoso estar com ela. Ou não? Não é? A gente, casado, né? Mas eu amo estar ao lado da minha esposa. Isso faz parte da minha identidade. Quem olha para ela lembra de mim. Quem olha para mim lembra dela. É minha identidade. Por que com Jesus não é assim? Parece que é um sacrifício duro. As pessoas vão orar, fecha a cara, respira, muda a entonação de voz. Tem que ser prazeroso. Tem que fazer parte da sua identidade de Cristo. Pequeno Cristo que anda por aí, que tem a cabeça na eternidade, que tem água viva transbordando dentro de si. É isso que Jesus estava prometendo para aquela mulher. Mas para que ela pudesse viver a promessa inteira, a palavra inteira, a verdade inteira, ela precisava se arrepender e confessar os seus pecados. E Jesus olha para ela, mas traga o seu marido aqui de volta. Jesus a confronta. Então, para eu ter água viva, eu preciso passar por isso, né? Foi uma pergunta que atingiu profundamente aquela mulher. Profundamente. E ela tinha uma história triste, uma história pesada. E ela responde a Jesus, eu não tenho marido. Verso 17, ela diz lá, ó, voltando em João, se você puder voltar na sua Bíblia, João 4, verso 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Aí Jesus disse a ela, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. No verso 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E ela reconhece em Jesus isso.
E ela parte para um novo caminho de reconhecimento ao Senhor. E ela começa a dizer: nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ele está dizendo: eu sou judeu, eu sei como funciona todo o esquema do antigo ali, dos profetas. Que ela fala: tu és profeta. E ele entende, Jesus entendia o que estava acontecendo. Jesus dava aula para os doutores da lei com 12 anos. Ele falou assim: eu sei que a gente está no poço de Jacó, eu sei das bênçãos patriarcais, mas é chegada a hora. Aqueles que adoram em espírito e em verdade vão adorar o Pai. Não é nesse monte, não é naquele monte. Não são dúvidas teológicas, não são dúvidas porque eu sou arminiano, porque eu sou calvinista, porque eu sou pré-milenista, porque eu sou amilenista, porque eu sou dispensacionalista. Misericórdia, nós adoramos o Pai porque Ele é Espírito. Um só Espírito. O Pai, Filho e Espírito Santo andando junto. Ou seja, vamos parar de perder tempo com essas historinhas que divide mais do que ajunta. Ah, porque eu sou assembleiano, porque eu sou do reteté, porque eu sou batista, eu sou da palavra, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou reformado. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva as pessoas ao céu, a vida eterna, se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele disse isso àquela mulher. Ele diz um salmo lá em João, né? A hora vem e agora é que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lá no verso 24 ele diz: Deus é espírito, não importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então nós estamos falando de um Deus não mais preso a uma tradição judaica cristã, que tanto Paulo bateu lá no livro de Gálatas. Irmãos judaizantes que queriam que aquele povo que não comesse das comidas que estavam lá na lei, que não usasse aquilo que não poderia usar. E Paulo chega diante dele e diz: foi para a liberdade que Jesus o libertou. Viveu uma vida na presença do Senhor. A lei seria mais um tutor, um aio, não mais seria aquilo que nos direcionaria. Ou seja, vida nova, aquilo que Jesus estava prometendo a essa mulher, águas vivas, aquilo que Ele prometeu a Nicodemos ao nascer de novo. Jesus está nos prometendo um Deus relacional, um Deus que nos deixa ter intimidade com Ele. É por isso que eu estou pregando para você, que a sua resolução principal de 2023 seja relacionar-se com Deus profundamente, a ponto de você reconhecer o quão singular Ele é na sua vida. A singularidade de Jesus me faz buscá-lo, me faz ter fé em Jesus, me faz ter intimidade com Jesus. E a palavra diz lá em Tiago 4:8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ele nos dá entendimento. O Charles Spurgeon, batista, que eu falei para vocês aqui, ele tem uma frase que diz: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós vamos cobiçar. Jovem passa muito perrengue, né? Desejos, tentações, aquela coisa toda. Nossa, como é que eu vou segurar? Hormônios, né? Sofrimento, relacionamento, né? Abusivo. Tem gente que olha para alguém e fala: esse é o escolhido do Senhor. Investe tudo naquela pessoa, acaba com o ministério, acaba com tudo. Sabe, um ministério que era frutífero, lindo, maravilhoso, um sofrimento, abandona por causa de um Zé Mané ou uma Zé Mané. Abandona o Senhor, cara, por conta de um relacionamento. Quantos jovens não passam por isso? Quantas pessoas já não passaram aqui? A gente vê isso. Por quê? Anseia mais a terra que o céu. Eternos, seres eternos, eles estão em busca do céu. Mas como é que é isso na prática? Você está em busca daquilo que Deus quer para você. Não seja radical com as coisas desse mundo, mas seja radical
com a sua fé em Jesus. Mas a gente está invertendo as coisas. A gente está sendo radical com as coisas do mundo. Eu sou radical porque eu não quero ver a Argentina ganhar amanhã. Eu sou brasileiro e eu não quero. Estou torcendo para a França, para contrariar todo mundo que vai torcer para a Argentina. Porque eu não quero a Argentina ganhando, porque eu sou brasileiro. Eu acho os argentinos muito enjoados, pastor Davi. Não gosto. Sou Corinthians, nunca vou torcer para o Palmeiras. Vou falar, Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Porque eu sou bairrista mesmo, eu sou brasileiro, não gosto. Se a Argentina ganhar amanhã, você sabe quem vai ser o primeiro que eles vão zoar? O Igor, que está com a camisa argentina. Entendeu? É isso. E eu também vou zoar você se a Argentina perder. E você zoado se a França perder. Não sou francês, não gosto da França, mas não gosto da Argentina. Certo? Só que eu não sou radical assim com as coisas de Jesus na minha vida, pô. Eu sou radical com a política. Sou esquerda, sou direita, sou isso, estudo. Passo horas vendo aquela bobagem. Não é bobagem não, política é importante. Mas passo horas vendo no Twitter, aquilo. Sou radical com o meu corpo, né? Como porco, idoso, tudo, pá. Sou radical nos meus relacionamentos, amo, dedico. Por que eu não faço isso com Jesus, cara? Com Jesus eu sou frouxo. Eu abro mão por qualquer coisa. Eu abro mão por qualquer coisa, cara. Porque, importa a Argentina ganhar amanhã. Importa é a direita ganhar, a esquerda ganhar. O que importa é pensamento de terra, pastor Davi. É pensamento fora da presença do Senhor. Importa o Corinthians ser campeão. Não, importa que Jesus seja glorificado e que eu padeça por Ele. Quando que nós vamos ser radicais por Jesus? 2023 está aí. Radicais na fé, radicais de não abrir mão dos seus propósitos, dos seus valores, não mover marcos, não mover nada, porque alguém está dizendo por aí. Sabe por que gente fica dizendo que mais alto que a neve é racista? É porque ele abriu mão de valores, cara, da Bíblia, e fala umas bobagens por aí. Por isso, todo mundo cantou Deus cuida de mim, todo mundo seguiu esse gente boa aí que está falando as bobagens. Sabe o que eu olho para um cara desse e fico pensando? Coitado. Falar que mais alto que a neve, tá doido, rapaz. Não, e tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita, tá certo. Irmãos, não abram mão da verdade. Não abram mão de Jesus, não abram mão que Deus tem promessa para a sua vida, mas também tem conserto para a sua vida. Quando eu era criança, minha mãe olhava para mim e falava assim: Josiel, você precisa se consertar com Jesus. Isso era todo dia. A gente está vivendo uma época que a gente não fala isso mais, pastor Davi. Para crente, a gente fica assim, porque um dia alguém vai entrar ali e vai me proibir de falar isso. Não, nós mesmos estamos nos proibindo, porque a gente está perdendo tempo com as coisas da terra. Jesus chama, conserta a sua vida. Conserta a sua vida. Purifica a sua vida. Purifica o pecado que é vermelho, que não é preto. Vermelho é o símbolo do pecado. Igual essa veste branca, irmão, de pureza. Mais alva que a neve. Pureza. Pureza no falar, pureza no vestir. Pureza sexual. Virgindade. Pureza no casamento. Pureza com quem você anda. Nós precisamos levantar a bandeira da pureza no nosso meio, a essência que Jesus nos traz. É isso, cara. Relacionamentos radicais com Jesus, relacionamentos moderados aqui na terra. Cuidado para não mudar o foco. E é o que Spurgeon vai dizer: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. O que acontece naturalmente quando nos aproximamos de Deus? Primeiro, o coração purifica, a fé se consolida. O que isso acontece? Quando meditamos e ouvimos a palavra de Deus, todas as impurezas da dúvida vão embora. Ao fortalecermos nossa fé, o nosso coração passa a estar voltado apenas para Cristo. Não mais espaço para uma mente dividida. Uma mente dividida. Não há como deixar a luz entrar no porão escuro da dúvida, a não ser pela janela da palavra de Deus, vai dizer o Spurgeon. Para que você mude a escuridão da sua vida, escuridão do pecado, escuridão da morte,
você precisa da luz, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Outra questão que a gente vê de um Deus relacional, que Ele é presciente, Ele é onipresente. Eu estou acabando a mensagem. Lá em Isaías 65, 24 diz: antes de clamarem eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Jesus, Ele é antes, Ele é presciente, Ele é onipresente. Antes de você dizer alguma coisa, Jesus já sabe. Antes de você querer expressar, Jesus já sabe. E aí a gente começa a entender a palavra do Senhor. Efésios 1, versos 3 a 5 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Jesus, antes de tudo, nós somos criatura dele. Antes de tudo, Deus ele é presciente, Ele é onipresente na nossa vida. Mais um motivo para eu me relacionar com Ele, mais um motivo para eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui a minha vida. Então quer dizer que eu só sou um fantoche nesse processo? Não, irmão. Aquele que pegar a sua cruz, aquele que pegar a sua cruz e seguir a Cristo, ele vai ter um caminho. Você pode simplesmente decidir não pegar a sua cruz. Uma vez eu estava discipulando, estava conversando com alguém, e eu falei com ele, falei: poxa cara, esse caminho que você está tomando não é legal. Ele falou assim: mas eu sei que Jesus, Ele está me esperando, seja qualquer caminho que eu tomar. Aí eu falei para ele: cara, você sim, mas será? Jesus sim vai estar te esperando, mas e você, vai querer encontrar com Ele? Será que amanhã você vai querer ir ao encontro de Jesus? Porque as pessoas acham que ir ao mundo é coisa ruim. As pessoas acham que viver uma noitada é ruim. Não é não. Para sua carne é maravilhoso. Engano seu, se está aqui achando que ela é ruim. O que você está renunciando, irmão? Engano seu de vir para a igreja nessa simplicidade, ou nessa ingenuidade, ou até oportunismo, de achar que o que está lá fora é ruim. É bom pra caramba, mas mata. Mata a sua alma. Mata de desespero. Mata de falta de vontade de viver. Porque aquela água que está lá fora, ela não vai saciar a nossa alma. Porque a água que sacia a nossa alma vem de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o entendimento. Se eu achar que o pecado é ruim, irmão, não faz sentido nenhum estar na igreja. Eu tenho que abster daquelas coisas por algo maior. Você acha que um atleta, ele acorda 4 horas da manhã para treinar porque ele acha bom? É legal acordar 4 horas da manhã, Lucas? Na hora que está todo mundo dormindo, é bonito ver a frase: faça enquanto eles estão dormindo. Eu fiz um monte de concurso. Eu tive que dedicar minha vida inteira para concurso. Chegou no final, eu já tinha as manhas. Passei em 3 concursos, em 3 universidades grandes. A UFLA, a UFJF e Viçosa. Mas, quando eu fiz 26 anos, fiz um concurso na Unifal, Universidade Federal de Alfenas, lá em Varginha, na terra do ET. Eu estava na casa de um amigo de favor, do Lucas, da Thalita. E eu estava fazendo 27 anos. E eu fui fazer o concurso, prestar o concurso, estava estudando na UFLA e eu pensava que era para mim. Estou só a 100 quilômetros, vai ser bênção demais, porque eu vou ser professor efetivo ali. Volto para Viçosa, tranquilo. Liguei para a Cris, falei: amor, vamos fazer o concurso. Me dediquei, estudei para caramba. Ela sabe que eu estudei todos os meus concursos. Eu tenho as pastas, tudo bonitinho. Se tem uma coisa que eu sou organizado na vida, é minha vida acadêmica. Em casa, o Cristiano bate até em mim. Briga comigo, que eu sou meio desorganizado. Mas minha vida acadêmica eu tenho desde 2011, quietinho. Tudo aqui, ó, puxo tudo. Desde 2008. Eu tenho tudo, em pasta por pasta. Eu puxo o arquivo, sei lá, de 2008. E eu fiz bonitinho, estudei horas a fio, e eu tinha métricas da minha vida. Quando eu fiz vestibular, eu estudava 8 horas por dia. E eu achava que eu precisava de trabalhar estudando. Eu estudava 8 horas por dia a fio. Desenvolvi uma lombalgia, porque eu cortava cabelo na época, nos intervalos. Então, um rolê.
Mas passados 10 anos eu estava lá. Isso foi aos 17, aos 27 eu estava. Estudava o dia todo. Trabalhava pra caramba, porque eu considerava que eu trabalhava. A bolsa era um salário. E eu estudei, dediquei, montei tema por tema. Aulas, tudo bonitinho. Cara, eu dediquei horas, meses naquele concurso. Cheguei lá na Unifal. Passei na primeira fase, só eu e mais uma pessoa. E tinha um cara da Unifal que o concurso eu achei que estava um pouco viciado, porque ele era marido de uma professora. Eu falei assim, nossa, universidade pequena, posso ter um problema. Mas ele não passou, eu passei, o Felipe, um cara lá da USP, passou também em segundo. Nós dois passamos. E eu liguei para a Viçosa. Amor, só tem eu e mais um, o tema de amanhã é baba para aula. Concurso para professores é prova escrita, primeiro dia, segundo dia, prova oral. Você dá uma aula de 50 minutos, terceira fase, currículo. Eu já tinha olhado o currículo, meu currículo era melhor do que o cara. Falei, nossa Deus, chegou a minha vez, chegou a minha hora, vamos nadar de braçada, o tema é fácil. Bora, tem 24 horas para preparar uma aula. Cara, virei noite, preparei a aula, liguei para cá, o pessoal, Deus está te presenteando. Chegou a hora do Senhor te recompensar. Ouvi pra caramba isso, e não estava errado não, tinha que me motivar mesmo. Porque Deus vai te dar, Deus vai fazer. E eu não me esqueço, fui para a aula. Dei aula de manhã. Voltei para casa, tá ali, José, isso é seu, só tem você e mais um, não é possível, vai passar os dois. Vai te chamar, o Unifal é tranquilo nesse sentido e tal. 5 horas da tarde ia sair a nota. Eu peguei o carro, fui para lá e pensei assim, caramba, ô Deus, faz um milagre e tal. Liguei para o Felipe lá, fomos mais ou menos igual na aula. Beleza, na hora que eu chego lá, os dois reprovados. Estava fazendo 27 anos. Todo mundo tinha ligado para mim. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Eu até acreditei nisso. Falei, agora. Eu tinha me inscrito nesse concurso. E segunda-feira eu tinha um concurso na UFLA para professor substituto. Eu fui chorar minhas mágoas estudando. Voltei para dentro de casa, me tranquei lá. Virei à noite estudando. Eu não passei no concurso da Unifal. Mas eu passei na segunda-feira em primeiro lugar lá. E eu fui entender anos depois que aquilo seria bênção na minha vida. Foram horas a fio estudando, gente. Para passar aqui no UFV, eu parei uma tese. Eu estava em Juiz de Fora, já tinha passado lá, Juiz de Fora. Eu estava muito difícil em Lavras. Eu trabalhava, fazia doutorado. Era assim, gente, eu era casado. A Cris morava aqui em Viçosa, eu morava em Lavras. Vitor sabe onde que é Lavras, é longe, irmão. Buraco daqui para lá. E eu ia toda segunda-feira 7 da manhã para Lavras, voltava toda quinta-feira 5 horas da tarde. Teve uma época que eu dava aula sexta-feira. Eu fiz isso durante 2 anos. Eu rodei 120 mil quilômetros. Toda semana eu ia e voltava. Era muito cansativo. Tinha dia que eu chegava lá meio-dia, já ia para a aula e dava aula até 11 horas da noite, porque eu era professor. Quando eu vim, eu cheguei, eu não aguento mais isso aqui. Liguei para a Cris e falei, meu amor, não estou aguentando. Abri uma vaga de Juiz de Fora, vou fazer o concurso de Juiz de Fora, vou me dedicar. Eu contava e eu treinava até as horas e minutos das minhas aulas. Eu escolhi o lugar que eu ia ficar para eu relaxar, estudar, chegava dia antes. Eu ia na universidade ver o ambiente, porque eu não queria estar tenso. Cheguei num grau, gente, no meu concurso de Juiz de Fora, o pessoal ria de mim, mas eu estudei, tinham 27 candidatos, uma vaga. Eu não tinha doutorado, só era mestre. E era difícil passar. Eu estudei currículo por currículo Lattes, Rugana. E eu fiz uma planilha, que eu coloquei quem eram os principais, quem eram os favoritos, onde eu estava, e quem eram os meus concorrentes, e quem precisava não passar. E eu tinha isso de 27, uma planilha longa. Riram de mim à vontade, mas eu passei. E eu cheguei em Viçosa num nível de profissionalismo de concurso, que eu treinava minutos. Eu treinava que a aula tinha que ter 50 minutos, 10 para baixo, 10 para menos. Eu dei uma aula de 55 minutos exato, porque eu não queria que a banca entendesse que eu estava correndo para terminar o conteúdo, nem que eu tinha pouco conteúdo para encerrar. Eu terminei no meio, 55 minutos. Treinava tudo para entrar no concurso, tudo. Chegou no final, tipo assim, eu estava tão dedicado, eu fiquei 5 meses estudando para o concurso daqui. Eu tinha tudo pronto. Mas foi a mão de Deus que me trouxe, obviamente. Mas a gente treina, porque é assim. E eu faço isso para a minha vida. Não é fácil passar no concurso. Não é fácil ser lá, influência, Thiaguinho, dar suas aulas lá, você não tem todas as métricas agora?
Quantos anos você já não está nisso? Eu conheço Thiaguinho menino, desde quando ele tocava com Cris Duran. Eu conheço Thiaguinho menino, eu toquei com o Alvaí, pai dele. O Alvaí ia lá, era sanfoneiro, mudou para teclado e tinha dificuldade de fazer a base, porque ele sempre pregou. Eu, Eduardo, Alvaí, e o Alvaí falava assim, meu menino que é bom. Esse menino tinha, sei lá, 7 anos, você começou a tocar. Novinho, né? 8, por aí, né? Lá na Baticião, tocando, Aristeia, a gente conhecia a turma toda. Tá o cara aí trabalhando hoje, tá, graças a Deus sobrevivendo disso, Deus abençoando a vida dele, mas tem um trajeto para ele chegar agora, vender aula aí na internet e não é fácil, porque às vezes eu fico vendo, ele é o dia inteiro fazendo story, mandando, YouTube, às vezes tem lá, tem que conversar com as pessoas, é profissional, gente. A gente é radical nas nossas vidas, mas a gente não faz isso com Deus. Não estou falando que você não faz, não. Estou falando que a gente não faz. É disso que nós precisamos ter, não é pelo seu esforço, mas nós precisamos dedicar. Ser consciente daquilo que Deus quer para mim, quer para você. Ah, mas isso vai me fazer mais santo? Não, mas eu preciso ser radical com as minhas coisas com Deus. Ah, então eu vou ter que fazer isso, orar 2 horas. Não, gente, você vai achar o seu termo, mas não abra mão dos seus valores. Para terminar, a singularidade de Cristo nas nossas vidas. É por isso que eu preciso ser radical. Deus, Jesus, Ele nos dá a vida eterna. Em João 17,3 diz, a vida eterna é essa, que conheço a Ti, só por único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. É sobre isso que eu estou pregando para você. Sobre uma resolução para 2023, que eu queria que você anotasse, que ela fosse o topo da sua lista. Relacionar-se profundamente com Jesus, reconhecer sua singularidade. Debaixo disso, você vai dedicar para fazer seu trabalho, você vai dedicar para as suas coisas, né? As meninas aí que acabaram de chegar de São Paulo, cansadas, trabalhando, dedicando. O perrengue ninguém vê, né? Só vê o foto, né? Mas assim, você vai dedicar a sua vida ao máximo, vai dedicar a ter um bom trabalho, vai dedicar a ser um bom profissional, vai dedicar a tudo que você puder, dar 100% das suas coisas. Mas primeiro, você vai colocar no topo da lista, relacionar-se profundamente com Deus. Se nós botarmos isso no topo da nossa lista, botar de verde lá, igual está no meu computador, assim, ó, verdão assim, ó, pá, eu vou olhar mais para Jesus, entender que Ele é o meu propósito, que Ele é o meu desejo, que Ele é tudo que eu quero, que Ele é tudo que eu preciso. Se eu perder tudo, não adianta eu ter o resto. Se eu perder Jesus, para que eu vou ter o resto da minha lista? Eu perdi Jesus. Vai ser como aquelas viúvas insensatas, que na hora que o noivo chega, ela, cadê o azeite? Cadê? Passou. Eu preciso entender que Jesus precisa ser o top da minha lista de resoluções para 2023. E quando eu olhar para Jesus, eu vou lembrar do texto que as demais coisas vão se ajeitar. Vai dar conta, você vai dar conta das outras coisas humanas. Não adianta eu chegar no topo do mundo e estar impuro. A sensação deve ser ruim demais. Você alcançar tudo que você quer, mas você olha para trás, olha para dentro de si, está vazio, está sujo, você sente nojo de si mesmo, todo mundo te aplaude, você mesmo olha para si e percebe que falta. E quantas pessoas não estão vivendo assim? Pessoas no nível alto de vida, que chega no máximo da carreira, com salários enormes, mas nunca é suficiente. Porque Jesus não é o topo da lista. Relacionamento com Jesus é o último. E olhe lá, eu vou olhar para Jesus só quando der tudo errado, quando vier a doença, quando vier um câncer, quando vier um problema. Esqueça, olhe para Jesus, esqueça das coisas. Olhe para Jesus, olhe primeiro. Se eu pudesse dizer para vocês, pudesse me dedicar 100% a nisso, eu queria isso. Crendo que o resto eu vou me ajeitar. Você vai dar conta. Você vai dar conta. Nós não somos a geração. Antigamente, para terminar aqui, fechar para vocês acharem que eu estou terminando mesmo. Antigamente a gente tinha que falar com as pessoas o seguinte: cara,
dedica mais ao trabalho. Eu sou dessa geração que as pessoas falavam assim, vou viver para Deus. Aí os irmãos estacionavam dentro da igreja, queria oferta, queria cesta, queria essas coisas, né? Não era assim, pastor Davi? Você falava assim, o que você faz da vida? Jovem, o cara disse, não, eu vivo da obra. Vive nada. Complicado, o cara não fazia nada. Ele dormia o dia inteiro. Nós não somos dessa geração, todo mundo trabalha, a maioria trabalha, ou está se dedicando, está estudando. Hoje nós temos que dizer o contrário. Segura a onda um pouco. Segura a onda um pouco. Cuidado com isso demais, porque isso vai virar um Deus, um ídolo na nossa vida, e a gente vai esquecer de Jesus. Então, coloque primeiro Jesus, e as demais coisas nos serão acrescentadas.